Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais um debate PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil. Neste caso, do ciclo O Esplendor Caótico do Mundo. Vamos já à 32ª edição. A PASC, praticamente todas as semanas, promove estes debates online, como sabem, que são sempre gravados e depois colocados nas nossas plataformas. Naturalmente, consoante os nossos três grupos de trabalho, a saber, democracia, cidadania e inclusão social, transição climática e energética, mar e território, e lusofonia e relações internacionais. Este ciclo insere-se formalmente neste terceiro grupo de trabalho, e este ciclo de debates tem sido coordenado por mim próprio, pela Paula Policarpo, que está aqui presente, a direção da PASC, e temos alternado grandes questões de geopolítica, nomeadamente as grandes guerras que têm ocorrido nestes tempos. Aliás, a primeira sessão foi precisamente sobre a Ucrânia, em 2024, precisamente. Sim. Entretanto, 24 de fevereiro de 2024, enfim, depois já falámos sobre as guerras no Médio Oriente, que são recorrentes, no Irão, agora também reemergiu, como sabem, mas temos de dar também uma particular atenção ao espaço lusófono, ao mundo de língua portuguesa, nomeadamente aos países da CPLP, que aliás prefaz 30 anos, em 2026. Isso também será objeto de um evento que estamos a organizar em novembro. E vamos falar uma vez mais sobre a Guiné-Bissau. Não é a primeira vez, por boas e mais razões não será a última. E temos connosco o Lúcio Sanhá, que também foi o pivô convidado da anterior sessão, tem sido uma presença habitual nestes nossos encontros, e ele próprio convidou pessoas da Guiné-Bissau que vivem ou na Guiné ou em outros países, nomeadamente em Portugal. Como sabemos, a comunidade guineense em Portugal é relevante, nomeadamente temos aqui o Domingos de Chongo, o Aquiles Monteiro, o Sambite Cambi, e portanto vamos falar uma vez mais sobre a situação da Guiné-Bissau. E a primeira pergunta, Lúcio, e depois podes partilhar a resposta com os teus convidados, é se em relação enfim, à anterior sessão, que foi para aí há cerca de 6 meses, tanto quanto a memória, tanto quanto tenho memória disso, se há alguma alteração significativa sobre a situação da Guiné-Bissau. Enfim, nós sabemos, fomos acompanhando em Portugal pelas notícias, sabemos que a situação continua muito precária no plano político, social. O que é que há de novo em relação ao nosso último debate? Renato, Lúcio, antes de o Lúcio passar a responder e passar a palavra, e aproveitando o que o Renato disse, tenho já uma curiosidade, depois se quiseres podes juntar, Lúcio, na resposta. O Renato falou e bem, nós acompanhamos a situação pelas notícias. E também gostava de perceber se as notícias que ouvimos em Portugal, qual é a avaliação que fazem, são suficientes, se são relevantes e se correspondem àquilo que está a acontecer. Também era importante perceber a vossa. Tu, então, que estás em Portugal, por exemplo, e ouves também as mesmas. Ouves notícias com certeza em outras fontes, mas também as que nós ouvimos, era interessante perceber como é que tu te posicionas nessa questão da comunicação sobre o que está a acontecer no teu país. Tu e todos os teus convidados, já agora. Sim, senhor. Sim, senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao PASP, não é? A todos vocês, mais uma vez, pela oportunidade que nos estão a dar para falar relativamente sobre a situação sociopolítico e cultural, em traços gerais, sobre o nosso país, estando longe de casa, mas ao mesmo tempo estando presente, porque deixamos família. E
Só para agradecer também, esta data não foi escolhido por acaso, não. Hoje é o dia 25 de maio, que simboliza a resistência e a emancipação e a unidade e orgulho do continente africano, que todos nós sabemos que em 1963 foi criado a Organização da União Africana, que hoje denominado como a União Africana, não é? Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os panafricanistas, a todos os europeus, asiáticos, americanos, os do Pacífico, que são amigos da África e que olham a África numa outra perspectiva, que desejam uma melhoria sustentável em África e para os africanos. Voltando ao assunto, sobre a pergunta e a questão que foi colocado pelo professor Dr. Renato Epifânio, sim. Lúcio, antes de Sim. mais, agradeço-te a referência. Aliás, eu devia ter referido isso. Hoje Ok, sim, senhora. Tá. é um dia especial, é o dia da África, e Sim, também é um excelente pretexto para falarmos sobre a sim. África em geral e sobre a Guiné em particular. Sim, E senhor, sim, senhor. agradeço essa referência. Aqui há uma regradora, aqui nós temos todos nome próprio Ok, sim, senhor. e nenhum de nós chama professor nem doutor. Portanto, Ok, tá, obrigado. Tá, obrigado. e já agora também E, a questão da Paula, que é muito pertinente, ou seja, porque, enfim, sim, eu não tenho não tenho forma de aferir isso, não é? Mas sim, naturalmente quem tem contacto direto com a Guiné poderá ter essa perspectiva. sim, Eventualmente as notícias que passam em Portugal, em alguns casos, por boas ou más razões, não necessariamente por más razões, sim, sim. não são completamente fidedignas, não é? Qual é a vossa percepção sobre isso? Não, Pois, é sim, interessante. voltando ao assunto, que, pronto, como sabem, como eu estava a dizer, houve uma alteração, mas não para melhoria, mas sim é para o abismo. Se a Ah, situação no passado estava caótico, hoje estamos numa situação de profundo abismo. Houve alteração, sim, alteração da ordem constitucional na Guiné-Bissau. Houve o atentado de silenciar uma população em geral perante os olhos da comunidade internacional, estando na Guiné-Bissau, assistindo à tristeza que o povo guineense está passando neste momento ao longo desses 6 anos. E se formos ver, porque a democracia se faz-se com o povo, com a vontade popular. A democracia não se faz com a arma. O povo fez a sua escolha. Aliás, fizeram a sua escolha. Houve uma eleição, houve um vencedor das eleições e houve uma jogada que eu costumo dizer que na Guiné-Bissau não é um grupo, é facção. Sempre eu digo, repito, que é facção na Guiné-Bissau. Um país onde ser político é ter oportunidade de vida garantida, estando na esfera política, esfera governativa, para eles é uma profissão. É uma profissão. Há corrupção, índice de corrupção desgeneralizado, abuso de poderes, rapto, tortura, espancamento. Não era esse o objetivo que os homens pegaram na arma há 50 anos atrás para libertar um povo. E apareceu, de repente, um sistema que quer silenciar o povo.
O que é triste, na verdade, digo e repito, como dizem a Organização das Nações Unidas, os representantes dos países sediados na Guiné, que a Guiné-Bissau é um Estado soberano, que não vamos excluir nos assuntos internos de um país. É triste. É triste. Vendo um povo, se o povo tivesse a arma, certamente que a situação seria outra. Mas um povo está sendo sacrificado. Qual é a resposta das Nações Unidas, da comunidade internacional? Uma geração perdida. E da própria CPLP também, não? E da própria CPLP. Mas, Há mais de seis, mas, há mas, mais de 6 anos. mas vamos por partes, Lúcio. Bom, antes de mais, esta sessão está a ser gravada e, obviamente, aqui as pessoas têm todo o direito à plena liberdade de expressão, mas convém ter consciência, até porque as pessoas vivem na Guiné-Bissau e, pronto, tem que ter consciência disso, naturalmente. Sim, Mas a imagem que passou e, enfim, que eu fui também recolhendo de alguns contactos privilegiados de guineenses, nomeadamente Lúcio Sanhá, sim, sim. é que, pronto, o que se passou na Guiné foi um golpe encenado, em que Sim, houve um presidente que perdeu as eleições e, não querendo assumir a derrota, encenou esse golpe, exilou-se e assegurou uma continuidade de pessoas da sua confiança. sim, A senhor. primeira pergunta, e não esquecendo as outras que estavam pendentes, esse diagnóstico é reconhecido consensualmente na Guiné? As pessoas têm consciência disso? Ou é uma teoria da conspiração, enfim, que anima algumas conversas, mas que não é levada muito a sério? As pessoas têm consciência disso realmente? Sim, sim, sim. Claro, é óbvio, né, mas não é de estranhar que o Umaru Sissoko Embalo, como ele representa os cartéis da América Latina, tem poderes econômicos. Ele, há muito tempo, dizia: se ele não estiver no poder, então não será outro, nem o Domingos. Tem que ser a pessoa indicada por ele. Ele já tinha falado isso há vários anos, porque com os dinheiros vindo da parte incerta ou dos negócios ilícitos, dá para comprar a consciência das pessoas, inclusive da nossa classe castrense, os militares, as chefias militares, mas também com o apoio da França, o Macron, do Senegal, que é o presidente Diomaye Faye, porque o Umaru Sissoko foi um afiliado para Macky Sall. E o Macky Sall sabe qual é o interesse do Senegal na Guiné-Bissau, nos recursos minerais da Guiné-Bissau. A verdadeira questão, ou seja, o foco do problema, são os recursos minerais da Guiné-Bissau. É isso. Os recursos minerais da Guiné-Bissau. As ilhas que eles apoderaram, porque temos mais de 86 ilhéus e a maioria são desabitados, e o Estado guinense tem fraco recurso para fazer face à pirataria marítima e ao tráfico de droga, de arma. Há muito que os populares das ilhas vinham dizendo, chamando a atenção das pessoas, que houve movimentação das pessoas, dos barcos, a teragem de voos nas Ilhas Bijagós, helicóptero, até porque ele vendia algumas parcelas de terra de algumas ilhas, são negócios ilícitos que ele fazia na altura. O povo nunca conformou com isto. E também, o que é triste é que próprio o padrinho da Guiné-Bissau ficou em silêncio, que é
Portugal, naturalmente. Nós sabemos que para o presidente, o primeiro-ministro de um país como Portugal visitar um país da ex-colônia, nós sabemos que existe um lobby. As pessoas fazem lobby. Mas esses lobbies não foi por acaso. A cúpula do gabinete do presidente da República Portuguesa e a cúpula do gabinete do ex-primeiro-ministro António Costa. Sim, o Umaru Sissoko Embalo sempre, Estás a falar portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi à Guiné-Bissau e houve imagens muito, exatamente, muito não, efusivas. não, sim, não foram lá por acaso, porque receberam subornos. Isso é verdade. Lúcio, vamos com calma. Bom, Não, eu queria que tu retomasse a resposta à pergunta da Paula, que me pareceu muito pertinente, sendo que há aqui também um ponto prévio, que, enfim, que eventualmente será extensivo até à questão da comunicação social. Ou seja, eu compreendo que para um guineense que, enfim, que tenha um conhecimento da real situação da Guiné-Bissau, tudo isto revolte e tudo isto causa indignação. Eu compreendo isso. Mas os países, como tu sabes, a nível diplomático, regem-se por regras de protocolo, não é? Se há um presidente que é convidado, das duas uma, ou aceita o convite ou não aceita. Mas se aceita o convite, vai à Guiné-Bissau e naturalmente tem que ser delicado com o seu anfitrião e não vai confrontá-lo com, enfim, por mais que tenha conhecimento de algumas acusações pertinentes, não vai confrontá-lo com essa situação, não é? Pronto, isto para dizer que, pronto, todos nós acompanhámos a visita do Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, os banhos de multidão, como se diz, em Portugal, na Guiné, em Bissau. Enfim, eu admito que, enfim, pronto, o que passou a imagem foi de uma relação, pronto, protocolar, institucional, entre o presidente de Portugal, da República Portuguesa, e o presidente em exercício da Guiné-Bissau, para todos os efeitos. Mas a questão, recuperando a questão da Paula, tu achas que a comunicação social, nomeadamente a portuguesa, de alguma forma também escamoteia, também ignora o que realmente se passa na Guiné-Bissau? Essa é a tua não. percepção? Não, não, não. Eu, nesse aspecto, não. Eu acho que a comunicação portuguesa tem feito o seu papel de uma forma isenta, né? Imparcial, até porque mostraram o profissionalismo e a maturidade. Não é por acaso que foram expulsos da Guiné-Bissau as órgãos da comunicação portuguesa, a RTP e a agência noticiosa, porque, na verdade, eles estavam a informar, a relatar a realidade que se vive na Guiné. Então, quem tentava escamotear a verdade era propriamente o Estado guineense, na pessoa do Umaru Sissoko Embalo e do seu primeiro-ministro e a cúpula governativa, né? E também eu gostaria muito de agradecer à eurodeputada portuguesa que esteve sempre ao lado, esteve, está e estará ao lado do povo guineense, sempre denunciando as atrocidades da governação do Umaru Sissoko Embalo, mas mesmo assim muitas pessoas ignoravam aquela Tu senhora, estás a falar de quem? Da Ana Gomes? Ana Gomes, Tá. exatamente. Ela, para mim, é uma guineense de coração. Não só ela, muitas pessoas, muitos portugueses, porque eu me lembro, logo no primeiro momento desse golpe que é inventado pelo próprio presidente, que é chefe da orquestra, eu tive a oportunidade de ligar para o senhor. Eu fui das primeiras pessoas que disse: isto não, não era um golpe, é uma farsa, é uma combinação, porque eu conheço a realidade do meu país. Eu conheço a Guiné. Ó Lúcio,
Agora, já que, precisamente porque estamos a falar da realidade do país, temos aqui duas pessoas que estão no país neste momento. O Aquiles Monteiro está e o Sambito também. Aquiles, está-nos a ouvir, não está? Estou sim. Já agora, e a propósito disto, sem querer interromper o Lúcio, mas voltamos depois, qual é a sua, as mesmas questões para si que o Renato e eu fizemos, e nomeadamente este sentir do povo, se o povo, porque por um lado o Lúcio deu aqui um cenário de que as pessoas por um lado estão enganadas, manipuladas, alegadamente manipuladas, enganadas e compradas, até foi assim que o Lúcio disse, por outro, e portanto ou se deixam enganar. O que é que pensa do que ouviu estando aí? Se tem alguma coisa a acrescentar ou se... Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, não é? Sim. É a segunda vez que eu participo. Certo. E com muita honra. O que eu queria dizer, o Lúcio não mentiu. O Lúcio está na diapasão certa. Agora, o problema da Guiné, como hoje é um dia especial, não é? Da África, e a Guiné é um pilar do panafricanismo, a Guiné-Bissau é um pilar do panafricanismo, baseado no pensamento da Amílcar Cabral e a influência da nossa luta de libertação para inspirar e acelerar a independência de outros países do nosso continente. A Guiné está na vanguarda. Foi pioneira. Agora, sim. A pergunta que segue da minha parte é como devíamos honrar esse legado de vanguarda e se o país está ainda neste ciclo que se encontra de instabilidade política. Como é que podíamos honrar tudo o que foi feito pelo Amílcar Cabral e os outros políticos? E se hoje esses políticos estão na mesma linha do panafricanismo? Aqui é que está a questão para mim. Acho que neste momento os nossos políticos não estão à altura do panafricanismo. Os atuais estão mais virados para o interesse próprio, para o umbigo, mais o egoísmo. Os valores do panafricanismo estão para lá do que os povos africanos exigem neste momento. Stefan? Acho graça ao Aquiles dizer isso, porque nós podíamos dizer isso também de alguns governos. Isso é um fenómeno um bocadinho transversal a muitos governos. Sim. Agora, o que se está a passar na realidade, o que se está a passar é que o povo guinense está dividido. O povo guinense encontra-se completamente dividido. Existe uma facção que é pró Umaru Sissoko e há outra facção que é contra Umaru Sissoko. Há muitas coisas que já estavam no papel e o Umaru Sissoko conseguiu pô-los a funcionar. Bissau estava um horror, hoje Bissau já tem outra cara. Quem chega já encontra uma cidade, um aeroporto, vias de comunicação terrestre já estão a funcionar, alguns barcos também já existem. Há muita coisa administrativamente a funcionar. Politicamente e socialmente é que mas aquilo, já agora permita-me uma questão, porque esse seu retrato parece-me interessante. Portanto, falou dessa divisão social na Guiné, e essa divisão, quais são as razões para essa divisão? Enfim, são de ordem... Diga, por favor. Diga. São de ordem? Não, podia especular se poderiam ser de ordem regional, étnica, religiosa, social, pessoas mais ligadas ao poder, ao Estado, à função pública,
enfim, pessoas que vivem de alguns rendimentos dados pelo Estado, enfim, isso acontece em todos os países também, não apenas em África, como sabemos, e outras pessoas que estão à margem dessas, enfim, dessas benesses, não é? Do que o poder sempre partilha. Eu acho que, estou a perceber. Eu acho que o problema reside de raiz, na nossa independência política. E nós não conseguimos traduzir essa independência numa independência económica e no bem-estar social. Isso levou com que todo o mundo, a maioria, 90, 95% das pessoas, estão empobrecidas. E um povo pobre é manipulável, facilmente manipulável. Não tem opinião, a opinião depende do bolso do político. Se o político tiver dinheiro, ele muda de opinião como se muda de uma camisa, do dia para a noite. Isso acontece na Guiné com os políticos, com políticos e com líderes partidários, que a gente fica pasmado. O que é que se passa? O que é que se está a passar? Mas eu tive a pensar no assunto, pensei que acho que o problema está assente na independência política, que não se transformou numa independência económica nem social. A sociedade está completamente dependente dos grupos políticos. Eu até posso, da oligarquia. Estamos no caminho de uma oligarquia. Tudo está-se a desenhar para a oligarquia. A democracia já lá vai. E as coisas, o povo vê-se, como é que se diz, refém dos trocados. As pessoas mudam de opinião do dia para a noite com uma facilidade que espanta qualquer um. Espanta qualquer um. A culpa é dos políticos. A culpa é do povo. Porque os políticos saem do povo, também saíram lá. Eles lá fizeram os seus caminhos e chegaram onde estão. Mas uma verdade existe. Os intelectuais da Guiné-Bissau fugiram da cena. Abandonaram a política, deixaram a política ao Deus dará. Isto é, como é que é? Aquiles, e ao longo destes anos, as condições de vida económicas, sociais das pessoas têm-se deteriorado, é isso? Têm piorado destes 6 anos, ao longo destes 6. Não posso. Ou é mais gradual e não é de agora? É gradual, é gradual. Gradual. Isto já leva o seu tempo, já vão muitos anos. Levam muitos anos. As pessoas não passam fome na Guiné, as pessoas não passam fome. Por causa da diversidade das nossas matas. Dos Há recursos, muita dos coisa alimentos. para comer. Sim. Sim, há muita coisa para comer. E sim. épocas diferentes. Sim. E o formalismo comercial também ajuda, não é? Ajuda neste caso. Não ajuda o Estado, mas ajuda a população. Cada um arranja uma saída e arranja forma de comer. Não é a riqueza vem na poupança, não é? Certo. O guinense não consegue poupar. Aí é que está o problema. O guinense não consegue poupar. Porquê? Porque não deixam poupar. A economia não está estruturada para a poupança. A economia está estruturada para o aqui e o agora. Não é? Vive-se hoje e amanhã a gente vê. Amanhã a gente se vê, não é? É assim que nós estamos aqui nos países. Mas já somos habituados. Isto já leva mais de 20 anos ou mais de 30 anos. Já leva muitos anos. Agora, os políticos, venha lá quem vier, os políticos da Guiné-Bissau estão completamente desnorteados. Isso não vejo
95% dos políticos da Guiné-Bissau estão completamente desnorteados. Onde parar um monte de dinheiro, eles vão todos atrás. Mudam de ideias, mudam de discursos, a verdade de ontem já é mentira hoje. E como os guineenses também gostam muito de seguir políticos, o que o político disser é verdade. Estamos divididos em grupos ou partidos, cada partido com a sua ideologia, e atualmente já não temos partidos, temos coligações. Uma coisa que o presidente do Marocco conseguiu fazer, coligações, existe quase só duas coligações na Guiné. Um grupo de partidos de um lado e outro grupo do outro lado. Mas o Aquiles, enfim, traçou-nos um cenário que eu não vou discutir, que obviamente o Aquiles compreende e conhece muito melhor a Guiné-Bissau do que eu, mas enfim, é um cenário duro, no sentido de que até usou uma expressão que eu retive: os intelectuais abandonaram o país, não é? Isso é preocupante, é sinal de desistência, é sinal que não há esperança. Não Enfim, há massa crítica. apesar de tudo, nós conhecemos, e temos aqui bons exemplos, a começar pelo Lúcio, que há gente jovem que continua a acreditar no país. E eu pergunto àqueles, depois de ouvir o Domingos de Chong e o Sambito, se apesar de tudo, enfim, O Sambito também já ouvimos, não, pois não? Não, ainda não ouvimos. Ok. Hoje também estamos a celebrar o Dia da Sim. África, e como sabemos, a África é um país onde enfim, não, é um continente, a África é um continente. É um continente onde há um grande crescimento demográfico, ou seja, há uma grande massa de população jovem, muito jovem, o que também acontece na Guiné. E eu pergunto ao Aquiles, e antes de passar a palavra ao Sambito e ao Domingos de Chong, se a geração mais nova, qual é o sentimento prevalecente? É esse cinismo, no sentido de cada um luta pela sua vida, luta por si, pelas migalhas do poder, ou se vê na juventude guineense uma real esperança por um futuro melhor e extensivo a toda a sociedade? Estou a perceber. Na verdade, os jovens guineenses são resilientes. São capazes, têm muita energia, têm muita força, muita inteligência e muita vontade de viver. O problema é que os instrumentos para chegar lá não existem. O Estado guineense abandonou a educação, literalmente. Faz de conta. Então, um povo sem educação, mesmo que... Já agora aqueles, uma questão muito concreta, e isso obviamente é relevante. Como é que é o sistema de ensino, se é que se pode falar de um sistema de ensino da Guiné-Bissau? Fora de Bissau, há um real sistema de ensino extensivo à população? Há ensino obrigatório? Como é que as coisas se processam? Existe ensino obrigatório, existe um sistema no papel que na prática funciona no relantinho, não é? Não sai do relantinho. Ainda não metemos a primeira. Damos o relantinho, lá no interior, por exemplo, no interior existem escolas comunitárias. O que é isso, escolas comunitárias? Quem paga os professores são os pais, juntam-se, dão uma bota, né? Fazem uma vaquinha todos os meses, contratam um professor que foi colocado pelo governo, foi um professor que foi colocado pelo governo e que não recebe. Depois vai viver para uma aldeia, para uma vila, para uma tabanca, onde não tem residência. Eles têm que dar residência, têm que arranjar um quarto. Têm que arranjar algumas coisas para comer. Têm que pagar para ele permanecer no local. E eles, às vezes, é que fazem escolas, mesmo havendo aqui muitas ONGs a trabalhar e a fazer a mesma coisa, mas não chega. Não chega. Mas, e não tem... Eu sei disso porque
conheço muitos guineenses, e até como presidente do MIL, Movimento Internacional Lusófono, lembro perfeitamente que volta e meia nos chegam pedidos para nós enviarmos livros para a Guiné-Bissau, Sim, sim. porque o É que não ensino, existem livros, não exatamente, existem livros. aliás, o ensino na Guiné, O Estado guineense até hoje, já foi, depois da independência, tínhamos livros, pelo menos da escola primária. Hoje, estuda-se com os livros de Portugal. aliás, eu lembro perfeitamente, eu recebi uma carta E já há alguns por, anos, mas a situação por, não, por não deve. estranho que pareça, as escolas mandam buscar livros da primeira, segunda, terceira, da quarta, primeiro ano, primeiro ciclo, segundo, terceiro ciclo, e depois fazem fotocópias Uhum. e vendem aos alunos. Uhum. Com Mas aqueles temas que às vezes até fala de cores e não sei o quê, os alunos estão a ver preto e branco e há perguntas a falar a cor vermelha, a cor amarela, e o aluno fica ali. Pois. eu lembro de ter recebido uma carta de um professor, um jovem professor guineense, que era uma carta, enfim, até comovente, em que se dizia a certa altura: nós precisamos de livros, e até, a expressão até ficou na memória, nem que sejam revistas cor-de-rosa, nós precisamos de alguma Uhum. coisa para ser o Ali? suporte material Pois, do ensino. pois. Nós conseguimos enviar, enfim, nós também temos alguma parceria com algumas ONGs que atuam na Guiné-Bissau e conseguimos fazê-lo. Muito bem. Renato, não achas que era boa altura Sim, agora? sim, Porque para já ouvir vamos o de ouvir Sambito o Sambito Muito bem, muito bem. e o Domingos. Hum, Sambito, Olha, boa noite. sim, boa noite. Consegue ligar ao vídeo, Sambito? Olha, eu tinha pedido desculpa porque não estou em casa. Não faz mal. Estou fora da casa porque, sabe, a vida da Guiné, nós que somos professores universitários, falta mais ou menos 30 minutos para entrar uma aula aqui na Universidade de Então, Campeche. desculpa. Então, estou na rua, por isso Sim, que eu fechei o sim. microfone e próprio o vídeo. Olha, eu queria comentar um pouco sobre a educação antes de avançar com Sim. a pergunta inicial que foi respondido ou que foi comentado pelo Lúcio e o meu companheiro Ted Hilário. Olha, a questão da educação na Guiné-Bissau, pela minha experiência como professor universitário, ainda temos muitos desafios a enfrentar no que diz respeito a essa questão de educação. Uhum. Primeira coisa, quando eu falo de desafio, tem a ver com a estruturação do currículo escolar. Os currículos escolares da Guiné não tem nada a ver com a realidade guinense. Não tem nada a ver. Então, nós não podemos pensar num currículo escolar ainda que fala de Império de Mali, que fala de Império de Sambito, Songhai, que fala de Revolução estamos a ouvi-lo agora um Industrial. bocadinho mal. Sim. Alguém tentou me ligar. Olha, como eu estava dizendo, o nosso currículo escolar precisa de uma reforma. Por quê? Porque as matérias que são ensinadas, desde o ensino básico até no 10º, 12º, não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, nós não podemos ter um modelo de grade curricular que não tem nada a ver com aquilo que é a realidade do nosso país. Então, nós precisamos pensar num grade curricular, pensar em nossa realidade, depois trazer um pouco de outra realidade. Então, quando o professor estava dizendo que enviaram os livros, eu tenho certeza que esses livros não têm nada a ver com o modelo de ensino que nós precisamos do nosso país. E eu vi a maioria das ONG trazendo os livros, eu vi alguns livros que não têm nada a ver. Ou seja, estamos a ensinar nas escolas públicas da Guiné sem reforma dos grades curriculares. A outra coisa, os desafios ainda que continuamos a enfrentar têm a ver com qualidade de professores e também o salário que é pago, o salário muito miserável. Isso faz com que muitas vezes nós estamos ainda a enfrentar esse fuga de cérebro. Esse fuga de cérebro está prejudicando ainda o sistema de ensino da Guiné. A outra coisa, acesso à escola. Quando a gente fala de acesso à escola,
Imagina as pessoas que estão fora do capital, na zona rural. A pessoa anda 10, 15 quilômetros para ter acesso à escola. Então, a Constituição da República da Guiné-Bissau fala de ensino obrigatório, gratuito. Mas nós ainda não temos isso. Não temos isso ainda. Então, eu queria só fazer esse resumo do que diz respeito à questão de ensino. E é muita pena dizer sobre ensino na Guiné-Bissau, é muita pena. Mesmo na universidade, a gente pega a disciplina, nós não temos acesso à política de grade curricular de disciplina, para nós podermos saber qual é a matéria obrigatória da disciplina, quais são as matérias optativas. A pessoa pega a disciplina, a pessoa tem que procurar as matérias ligadas à disciplina. A gente discute isso todos os dias. Ou seja, as universidades da Guiné não pensam no ensino, ensino e pesquisa, mas na verdade só pensam no negócio de ganhar dinheiro. A gente fala isso todos os dias. Nós ainda precisamos de consolidar o ensino superior na Guiné, e um ensino superior que pensa no ensino e pesquisa, porque no ensino superior nós não podemos pensar no ensino e aprendizagem, mas na verdade ensino e pesquisa. Então, voltando na debate principal. Já agora Sabito, uma questão muito concreta. Há universidades privadas na Guiné, ou há uma universidade pública, suponho? Sim, Apenas temos um, que é Amílcar Cabral. É a única. é a única. E não há privadas na Guiné-Bissau? Já tem muito. Temos Católica, temos Lusófono, temos Jean Piaget, tem várias universidades. Mas, na verdade, aqui na Guiné, o ministério responsável para a criação das universidades não tem uma política de criação das universidades. A pessoa levanta, procura um espaço, abre a universidade, paga o valor que o Ministério da Educação diz para pagar, a pessoa levanta, cria o curso sem critério. Eu vi várias universidades aqui na Guiné com cursos de medicina, sem condição mínima para curso de medicina, curso de enfermagem, entre vários cursos. Eu um dia falei para os meus colegas, olha, se um dia vou ser o ministro da Educação, vou encerrar vários cursos, porque imagina, tu chega numa biblioteca da universidade, você nem encontra um livro, 2 livros do curso da universidade. Pela nossa experiência, pelo menos 50%, 60% dos livros da biblioteca tem que ser livros com a necessidade dos cursos. Mas universidades privadas, tanto a Universidade Pública da Guiné, não tem livros, 80% voltar aos cursos que estão sendo administrados nessas universidades. Ou seja, Guiné-Bissau ainda tem vários desafios no que diz respeito ao ensino. Vários. Então precisamos reformar, refundar a educação da Guiné para melhor ter uma educação de qualidade. Isso é claro. Então, eu acho que quando a gente fala de educação, o fator da instabilidade tem a ver com a educação, ou seja, herdamos aquilo que é uma herança colonial. Um Estado violento, um Estado que foi criado a partir de uma concepção violenta, de luta e libertação. Então, herdamos essa violência depois de 73 e voltamos na primeira violência com o golpe de Estado dos anos 80. Então, toda essa trajetória do país sempre foi violenta. Então, imagina um país com tanta violência do Estado, com tanta violência de acesso à governação, através de violência, através de golpes, através de conflitos armados, e um país com fragilidade educacional muito elevada. E quando é que esse problema vai ultrapassar? Então, por isso, eu me lembro, quando eu estava estudando aí no Brasil, eu tive um acesso a um livro, esqueci o nome, do Brasil, comparando o Brasil e China, nos anos 70. A economia do Brasil, nos anos 70, não era comparada com a economia da China. Mas a China parou, investiram na educação. Hoje a China não é comparado com o Brasil, economicamente, em tudo. Então, eu acho que o país, que a Guiné-Bissau, nós precisamos parar de investir na educação, se queremos parar com essa instabilidade. Porque, vejamos, toda essa instabilidade política que estamos a viver, se vejamos os autores dessa instabilidade política, são os autores que com falta de nível acadêmico. Com falta de nível acadêmico. Então,
eu acho que essa instabilidade política constante na Guiné tem a ver com a errança colonial. Tem a ver com isso. Se vejamos a história da Guiné, Guiné-Bissau lutou. Angola, mais ou menos. Cabo Verde, não. Cabo Verde era uma região, ou seja, uma ilha da Guiné, pela história. Então, Cabo Verde se separou da Guiné-Bissau no ano 80, depois do golpe de Estado, que tirou do poder Luís Cabral, que era o primeiro presidente da República, e o meio-irmão da Mica Cabral. Então, Sim, nós sabemos disso, que até havia esse projeto, enfim, depois ficou pelo caminho de uma independência conjunta da Guiné e de Cabo Verde. E Cabo Verde, sim. Então, voltando na realidade atual da Guiné, olha, é muito triste falar sobre o golpe de Estado da Guiné. Como eu falei para você, hoje na Guiné, para chegar no poder, a pessoa procura essa violência simbólica, o Pierre Bourdieu fala de violência simbólica, depois violência cívica, a partir do uso das armas. Eu tenho medo de falar isso, porque estou na rua, Claro. também estou ao lado da minha noiva, que ele nunca não queria ouvir o Sambita falar da situação política da Guiné. Mas eu sou político, sou vice-presidente de juventude do Partido de Renovação Social, que é a ala de Fernando Dias. Ganhamos eleições, inventaram um golpe cerimonial, que é um golpe falso, né? E nós hoje fomos silenciados para não falar nada sobre essa situação. Todo mundo está calado, porque os que tomaram o poder são continuidade do regime do Sissoko. O primeiro-ministro é o presidente, é o diretor da campanha. O presidente era o homem forte do presidente. Já agora, Sambite, antes de dar a palavra ao Domingos de Chongo, e o Cídio, entretanto, também levantou a mão. Mas vamos tentar falar depois com o Domingos, entretanto. Há pouco a Paula levantou uma questão que tinha a ver com as notícias que passam sobre a Guiné fora, nomeadamente em Portugal, mas agora a minha questão tem a ver com as notícias Ao contrário. que passam na Guiné-Bissau, nos jornais guineenses. Sim. Nos jornais guineenses, enfim, imagino que haja um condicionamento. O que é que se pode ler nos jornais guineenses? Obviamente não há esta frontalidade, esta abertura. Não, estamos num momento atípico em que os detentores de poder acham que a via de diálogo não era solução. E se na verdade os detentores de poder atual acreditarem que o diálogo é a única solução para resolver essa instabilidade política, esse problema ia ser resolvido desde a presença do CDAO, que na verdade o CDAO é uma organização negociata, e estamos longe de conseguir estabilidade com esse regime atual. Sambito, então, mas o que o Renato perguntou é se a comunicação interna, portanto, do próprio país para os seus cidadãos, é controlada e filtrada pelo governo ou é uma imprensa livre? Não é livre, pois não? Dá-me ideia, não sei. Não é imprensa livre, não é imprensa livre. É. Se notaram 2 meses atrás, tentaram fechar alguns horários, alegando que os horários precisam pagar a legalização de 10, 15 milhões de francos. Tudo isso era pretexto para fechar os horários. Mas eu acredito que tudo que os horários internacionais andam a falar da Guiné não é um assunto fácil, é uma realidade que nós estamos a viver. Nós costumamos a seguir a comunicação social internacional. Nada não é inventado, tudo é verdade. Só que nós que estamos aqui temos medo de falar. Temos medo. Claro. Viu? Se quiser, eu podia abrir a câmara. Se o ambiente é constrangedor, é normal. Mas eu fiz uma conferência de imprensa no dia 4 de dezembro, falando sobre o refúgio do presidente eleito na Embaixada de Nigéria. Antes de terminar a conferência de imprensa, no nome da instituição que eu faço parte, instituição política, saíram 2 carros com policial me procurar.
Então, Pois, eu tive que refugiar no mundo de bairros, uma semana, 2 semanas, sem movimentar. pois. Então, nós que estamos nessa caminhada da política, estamos no momentos que não sei como é que eu poderia enquadrar. Muito bem, Sambito. Parabéns pela sua coragem, penso que é um exemplo. Exato, É um exemplo exato. cívico para todos nós. É. Domingos E, Chongo, não sei se está a acompanhar aqui o nosso debate, certamente estará. e se consegue intervir. Estou a acompanhar. Exatamente. Se tem alguma coisa, Qualquer político, alguma sim. coisa queira acrescentar que ainda não tenha sido dita, estamos a entrar Domingos, na última fase do nosso debate. é. Eu queria só agradecer pelo convite e também Obrigada, Sambito. eu Boa vou já ter que aula. despedir. Eu quero porque eu perguntar ao professor Sambit Espera. sobre o Oh, uso de internet, porque ele está saindo, e eu queria perguntar diretamente para ele isso. Então, força, força. Como é que é o uso, como que é o uso de internet porque eu teria como colaborar com vocês no que se refere a fornecimento de livros digitais. Então, se isso é uma realidade eu, possível. como professor, eu uso a internet muito para o meu uso pessoal, porque eu faço pesquisa, eu tenho os orientandos, por exemplo, eu tenho 2 orientandos que estão fazendo mestrado em Portugal, 2, eu tenho alguns orientandos internos aqui. Então, eu uso a internet toda hora. Então, podemos trocar contato, qualquer que seja necessidade no que diz respeito aos livros digitais, é só poder indicar, me ajudar nos livros. Eu agradeço também qualquer que seja os livros que eu podia ter aqui, podemos fazer trocas, né? Porque isso é muito fundamental no espaço acadêmico. Eu vou Muito bem. fazer chegar meu e-mail ao Renato e ele depois passa o meu e-mail a você. Exatamente. Obrigada, tá bom. Passa ao Lúcio e o Tá Lúcio passa ao Sambito. Aquilo. Olha, eu E para mim mais também, uma eu vez também vou preciso. agradecer. Olha, Mais o uma Aquiles vez vou também quer, agradecer. Sídio. Estou fora da Eu também casa, sou estou usando. Estou Então, usando ponha no bate-papo aqui se Ponham os conseguirem. contactos no bate-papo se Exatamente. conseguirem. Ou melhor, vou Exato. fazer isso. o Cídio Vou partiu fazer o mail dele, ainda mais direto. Podem contatá-lo Beleza, então. diretamente aqui, o nosso amigo Cídio. Ok, então. Domingos Mais Chongo. uma vez, Boa noite. mais uma vez vou agradecer pelo convite. Obrigada, Sambito. Hoje eu achei que não estou nada preparado, porque eu tinha esquecido desse convite, mas o Lúcio me recordou de manhã. Eu tentei esforçar para participar, porque Obrigada, na obrigada. primeira vez eu falei, o meu mano ficou um pouco insatisfeito. Mas, Pronto. concluindo a minha fala, quando a gente fala do Dia da África, para mim não existe Dia da África, porque imagina o Dia da África, que é dia 25 de maio, não é feriado na África. Então, Dia da África devia ser feriado. Devia ser feriado na África. Então, esse aqui é outro debate para outra oportunidade. Tá bom? Muito obrigado a toda a Obrigada massa. pela sua participação e boa aula. Domingos, Obrigado. Valeu. Domingos, fale. Boa noite. Agradeço essa oportunidade. Pela Oh, primeira Domingos, vez, tente só falar um bocadinho mais alto, se conseguir. Ou tem a mais ver com o perto aparelho. do... Acho que tem a ver com o aparelho que estou a usar. Não sei, acho eu. Eu agradeço a esse espaço, agradeço a equipa do painel. E é pela primeira vez que estou a participar, né? E indo diretamente à questão, aquilo que é a questão do debate ao longo do tempo, né? Começo por dizer que nós, africanos, fazem parte desse debate de hoje. Estamos aqui a debater o problema da África, o problema da Guiné, porque sentimos orgulhosos, somos africanos, sentimos orgulho de ser guinenses. A questão da África não vou me alongar tanto, porque, como alguém disse há bocado, que não sou preparado, acabei de sair agora do intervalo, e acho que da próxima vez, se calhar, eu vou estar mais preparado para debater as questões que virão posteriormente nos próximos encontros.
Vou partilhar um pouco sobre a Guiné-Bissau. Os colegas que me antecederam quase disseram tudo. No que tem a ver com a situação política, social, cultural da Guiné, acho eu que tem a ver com alguns problemas que veio há décadas, não é? Lutando pela independência, problemas pós-independência, com o assassinato do promotor da luta da independência, que é o Amílcar Cabral. E veio o problema do golpe de Estado de 1980, e depois veio o problema do golpe que tirou o João Bernardo Vieira no poder. E daí se viu vários outros problemas, algumas guerrilhas a nível de Força Armada, a nível política e por aí fora. Então, esse aspecto acabou por ser um problema crônico, não é? Que não vai, que eu acho que não deixou a Guiné e continua a não deixar a Guiné a evoluir, a tomar o rumo certo daquilo que é o destino de um povo. Então, isto eu acho que nós, como jovens, estamos aqui porque acreditamos que seremos solução futuramente do problema que aconteceu há vários anos e que continua a acontecer. Não só estarmos aqui para debater, para culpabilizar a OD, mas acho que devemos assumir a nossa responsabilidade. Como alguém falou, que os intelectuais fugiram da política. Eu aceito, subscrevo a ideia dele. Só que também, para dizer a verdade, que há uma política bem preparada, há uma organização maliosa, bem preparada para uma luta contra os intelectuais. Isso tem a ver com o quê? Porque os que sequestraram o poder ao longo dos anos, se queremos dizer a verdade, são pessoas que certamente não têm uma capacidade, não têm mínima preparação, quer política, quer a nível das pessoas que podem assumir a responsabilidade do país. Então, estão a organizar e não vão desistir. E nós também temos que ter pessoas, como intelectuais, a pensar, a organizar, para poder dar volta a essa situação. E acho que as pessoas que estamos nesse debate, sobretudo os promotores dessa organização, têm mais experiência, têm mais conhecimento em relação àquilo que são os problemas que estamos a debater. A minha maior preocupação ou interesse por ser em participar nesse debate deve ser aquilo de aproveitar as ideias, as experiências dessas pessoas e, pelo menos, nós também estamos cá na Europa, pelo menos tentar assimilar alguns aspectos importantes que futuramente podemos traduzir na prática naquilo que... O Domingos vive em Portugal? Sim, estou cá. Só que de vez em quando viajo para a Guiné, porque, como alguém falou... Está a pensar voltar à Guiné? Está a pensar voltar à Guiné? Sim, terminar o mestrado, felizmente que vou voltar. Vou voltar. Muito bem, isso é um exemplo de esperança. Apesar de tudo, aliás, o próprio... Sim, por isso convido toda a gente a preparar. Não digo que devemos deixar a imigração, devemos deixar a oportunidade que se calhar alguns ganharam cá na Europa, mas temos que pensar no nosso país. Exatamente. Ela tem a raiz da nossa vida. Aliás, É importante. eu pessoalmente e institucionalmente valorizo muito a imigração lusófona africana em Portugal. Da minha parte são todos bem-vindos. E até costumo dizer, e é verdade, até eu já o disse publicamente, isto não é por estar aqui porque vou dizer isto outra vez. Eu tenho muitos amigos africanos dos vários países dos PALOPs
E dos africanos que mais me impressionam são guineenses. Há gente muito qualificada, muito talentosa da Guiné-Bissau, e por isso mesmo há que ter, enfim, há que ter esperança, porque há muitos guineenses muito talentosos e certamente a Guiné-Bissau terá futuro. E que é muito importante, sendo todos bem-vindos, faço minhas as palavras do Renato, que também tenham condições para voltar, porque precisamente para ajudar o país no seu bom caminho, no seu caminho, Não, mas exatamente, eu queria sublinhar isso porque, contar com essas pessoas no seu país, não é? exatamente, É muito importante. porque quando se desiste de um país, pronto, isso também, enfim, em última instância será aceitável, não é? Cada percurso de vida é aceitável, Quando se mas, desiste de um país, assiste só põe-se o futuro do país nas mãos de outros. Portanto, exatamente, temos exatamente, que criticar também, mas, não é? mas o facto de Domingos de Chongo querer regressar à Guiné é, por si só, Revelador e importante. revelador dessa esperança no futuro da É. Guiné-Bissau. Muito bem, Domingos, estamos mesmo a terminar. Acerca de regressar. Diga, Acerca aquilo. de regressar a Guiné. Acerca do Do Força. regresso, sim. do regresso. Eu já tinha dito que a classe intelectual abandonou. A classe intelectual tirou o pé do acelerador. Uhum. A classe intelectual está, como quem diz, deixa andar isto, que eles hão de se cansar. Nós temos um ditado que diz que se o macaco atira pedra para o nosso telhado, não precisa se preocupar, ele há de se cansar Uhum. e vai-se embora. Mas apesar de tudo, por exemplo, o Sambite, É enfim, assim que os nossos intelectuais pensam, deixa-os que eles vão se cansar. o Sambite, E eu vou saber. eu não estou a discutir, obviamente, as opções políticas de cada um, mas apesar de tudo é testemunho de um compromisso político Exato. bem assumido, não é? Ele Lá, ele com falou disso, coragem, exatamente, e falou disso. Não, eu também sou político, eu sou político, mas Pois. Não é isso, todos nós somos, né? Mais assumidamente ou menos assumidamente, mas apesar de tudo, obviamente, enfim, estamos aqui no microcosmos, não é? Mas as pessoas que aqui estão revelam uma grande coragem cívica, isso é que é um ponto, não é? Nós cá em Portugal, enfim, não corremos risco daquilo que dizemos em público ou em privado, não é? Aliás, por isso é que eu também fiz aquele parênteses, a certa altura. Claro. Quem está na Guiné-Bissau, eu sei, tem perfeita consciência, tem que ter cuidado com aquilo que diz, não é? Porque pode sofrer consequências. Por isso é que eu também fiz esse alerta. Força, Lúcio. Só para dizer uma coisa, é que, como o Aquiles disse há bocado, que a classe política abandonou. Não, a classe política não abandonou e nem abandonará. Sim, Intelectual. aliás, a classe intelectual, sim. Sabe por quê? Porque eles estão a ser asfixiados. Foi por isso. Eu queria disse há bocado que há uma preparação, há uma organização. Estão a ser asfixiados. Estão a ser Condicionados, asfixiados. é isso? Estão a ser. Estão a ser. Para tirar do jogo. Mas a minha pergunta é por quem? Por quem? E muitas das vezes. Por quem? Então estão a ser asfixiados pelas pessoas que nós deixamos passar para a frente. Somos nós que deixamos. Aquiles, Nós é que saímos na autoestrada, encostamos ao lado e deixamos passar. Aquiles, sabe uma coisa? Sim, sabe uma coisa? Não é de agora. Sabe uma coisa? É no campo do jogo. Deixa eu dizer. Todo mundo tenta jogar com base na regra. Domingos, há um de vocês. Domingos, pode agora desligar o seu microfone, que eu acho que há aqui um barulho. Há alguém que estamos a ouvir um. Sim, é Domingos. Aquiles. Não sei quem é, mas é que não se conseguia ouvir o que diziam ambos. Sim. Eu disse há bocado que estão a ser asfixiados, porque o Aquiles sabe uma realidade. O Aquiles foi o meu professor. Sim.
Ele deu a cadeira das autarquias, foi com ele que eu aprendi muitas coisas sobre as autarquias, mas ele sabe que o sistema que foi implementado, ou implantado pelos políticos há muitos anos atrás, é que cá em Portugal, por exemplo, na Gâmbia, Senegal, os intelectuais são acarinhados, mas na Guiné é ao contrário. São vistos como que Ameaças. substituto, né? Uma ameaça. Isso é verdade. O Aquiles sabe quantos intelectuais que foram assassinados, envenenados. Há mais que estão a sofrer, prefiram. Eu, por exemplo, aqui ele sabe que eu não tenho problema de voltar à Guiné. Eu vou voltar à Guiné porque eu me identifico com o meu raiz. Eu gosto da terra, do campo. O meu pai me ensinou agricultura. Eu falei para essas pessoas, mas é verdade. De um outro lado, imagina um país que salário mínimo sensivelmente 100 euros. Como é que uma pessoa pode sobreviver com a sua família sem cair na tentação de corrupção? O que o Sambite disse há bocado na refundação do sistema educacional na Guiné-Bissau, eu já tinha falado isto há vários anos. Até o Aquiles, ele sempre dizia ao Lúcio, vais, mas tu vais voltar. Eu sempre dizia para ele, eu vou voltar à Guiné-Bissau. Nós precisamos, porque até eu falei várias vezes, temos que os atuais governantes, não estou a dizer os que assaltaram o poder, mas os que foram escolhidos pelo povo, pela vontade popular, têm que ter sensibilidade de negociar com os países como Portugal, já é o nosso ponto de partida, é o nosso padrinho. Nós precisamos de quadros portugueses para ajudar a alavancar o sistema administrativo e educacional do nosso país. Porque, na verdade, o sistema administrativo do nosso país está desestruturado. E ainda ontem, em Lisboa, eu tive a falar com o ex-diretor da ENA, que é a Escola da Administração, na Guiné-Bissau, e ele relatou um assunto que eu fiquei chocado, triste, mas é a realidade, onde quando uma pessoa é substituído no cargo, tenta formatar o computador, retira as informações. Como é que nós sabemos que a administração é continuidade? Ele disse a mim, olha, o Brahima Sagna esteve há 20 anos à frente da ENA. Quando eu fui lá para substituir, o computador estava formatado. Eu disse, estás a falar sério? Ele disse, Lúcio, tu conheces? Eu, felizmente, quando eu terminei o curso, eu entrei logo para o Ministério, o Aquiles não estava lá. Porque houve umas coisas, porque o Aquiles deu o seu ponto de vista e tentou melhorar o sistema dentro do Ministério da Administração Territorial. Ele é visto como uma ameaça. O órgão das Nações Unidas, que é o PNUD, tinha estipulado um salário na altura, o Aquiles sabia daquilo que era 1.000 euros, sensivelmente 650 mil francos CFA, para os recém-formados na área da administração municipal. Mas aquele projeto não tinha perna para andar, porque há uma coisa, o nosso país parou no tempo, porque isso também tem a ver com a mentalidade das pessoas.
Se não é o Lúcio, então não pode ser o Aquiles, não pode ser a Paula, não pode ser o Renato ou o Cid. Isso que Lúcio, é escuta lá. lamentável. É aqui que eu entro e digo, Há quem? muitos desafios, há Quem? Nós? muitas coisas, mas um país recente, porque estamos a falar de um país que se tornou independente recentemente, não passou assim tanto tempo. Aliás, os países estão sempre em construção, mas, por exemplo, Portugal tem muitos, muitos séculos de história, e mesmo assim é um país muito imperfeito e temos algumas das coisas que aqui se disseram, o custo de vida, etc., podem ser usadas para fazer alguma crítica relativamente a todos os países, mas nomeadamente a Guiné e outros países que se reformaram ou que se tornaram países independentes mais recentemente, passaram 2 gerações, nem isso, são muito jovens, são uma construção ainda. Portanto, perfeitos nunca serão, porque não há países perfeitos, mas então este é um caminho. E com certeza estas também, não estou a dizer que é uma maravilha, nada disso, pelo contrário, mas são as dores de crescimento de um país que se autodetermina, porque um país é feito dos governantes e das pessoas que, aliás, os governantes são também cidadãos desse país. Todos são corresponsáveis pelo destino do seu país. Isso é também a autodeterminação e a independência. Uma das consequências da independência é também a responsabilidade e o destino daquela nação, daquele país, nas mãos de todos. Não há os governos e as pessoas, todos contribuem e podem contribuir para o destino do seu país. E claro que vocês falaram aqui de coisas muito importantes, a educação e as condições de vida. Não se pode ser livre e tomar decisões e até ser corajoso politicamente se tiver fome ou se estiver condicionado pelas condições mínimas e básicas de vida. Quanto mais e também sem educação básica, porque sem educação tem menos capacidade crítica. E por isso a educação é importantíssima e tudo isso é uma construção e é um caminho. É perfeitamente normal, claro que as coisas vistas pelo vosso lado estão a correr muito mal e estão, mas isso é esta dimensão mais perto de nós e muito recente, porque é o caminho que estes países têm que fazer. Podia ser diferente e podia ser melhor, até porque o mundo está aí para nos dar bons casos práticos e copiarmos ou adaptarmos as boas soluções que existem. Mas os homens são assim, são muito imperfeitos. Mas acho que ouvir algumas. Os homens e as mulheres. Os homens com H grande, isto não é. Não, mas está, agora estamos a terminar o nosso Somos debate. assim, nós somos assim. Estamos a Nós, os terminar o nosso debate. humanos. Eu acho que, apesar de tudo, este debate é, enfim, uma prova mínima, mas uma prova, apesar de tudo, relevante, de que há motivos para esperança, porque há muita gente empenhada no futuro da E Guiné-Bissau. muito pensamento crítico, Exatamente, exatamente. extraordinário, Exatamente. Aliás, eu há pouco uma riqueza ouvi brutal. o Aquiles e o Lúcio e o Sambit. Enfim, não vou comparar, porque são realidades sociais muito Claro. distintas, mas também a questão dos intelectuais em Portugal, enfim, isso poderia ser Exato, é por isso que eu estava a dizer. E poderia nós ser, temos séculos poderia e ser, séculos de história. poderia ser um motivo de um debate bem interessante. Já As agora, condições de vida. claro que sim, claro que sim. Agora, só queria realçar um ponto. Desculpa Força, lá. força àqueles, É força. possível. Estava a pensar aqui no futuro da Guiné-Bissau e o compromisso da Agenda 2063 da União Africana. Nós, para chegarmos ao ponto que a União Africana quer, precisamos descentralizar o país. A única solução para sairmos
deste desentendimento total. Todo mundo quer estar no governo, todo mundo quer estar no Estado. Devíamos descentralizar. Ou seja, Agora, um dos problemas da Guiné, é estar demasiado centralizado em Bissau, é isso? É concentração do poder em Bissau e no governo central. Aham. Este é um problema. Eu sou do departamento da descentralização. É a minha área, né? Já lá estou há mais de 10 anos nesta atividade, na administração territorial. Por isso é que queria pôr isto com os meus colegas, o Lúcio, o Sambite e o Tchongo, para estarmos todos a puxar para o mesmo lado. Porque os políticos têm medo da descentralização. Para eles aquilo é um elefante. É a partilha do poder. Mas eu falo muito regularmente com o Lúcio, eu sei que ele está perfeitamente sintonizado consigo, isso eu sei. Uma questão ao Cídio, só para curiosidade. Cídio, há notícias sobre a Guiné-Bissau no Brasil ou Não. não há? Resposta seca e crua. Eu escrevi um texto que depois vou partilhar aqui no chat. Então, vou fazer uma pergunta. Há notícias sobre a África no Brasil? Não, muito Também pouco. não há? Também não? Pô, só ao Cídio, tu és um dos meus prazeres. A Paula estava fazendo uma autocrítica do próprio Estado português. Eu fiquei pensando, nós brasileiros gostamos de falar mal de Portugal. Mas é uma questão de amor olha, desculpa não lá, vivido, né? Só um parênteses. Pronto, agora podes fazer psicanálise e dizeres que é por má consciência. Mas em Portugal, sobretudo na RTP, mas não apenas, nas televisões privadas, passam regularmente, muitas vezes por más razões, que enfim, porque há motivos para isso, passam notícias sobre os Palopes, sobre a Guiné-Bissau, É verdade, sobre verdade. Angola, sobre Moçambique, Sim. sobre São Tomé e Nós não Príncipe. sabemos o que é lusofonia. Pois, Ah, tá bem. isso é que é estranho, Não que tô vocês também brincando. fazem parte da CPLP e tudo, não é? Por isso é que, O brasileiro não por isso é sabe. que tu estás aí, Lucídio. Essa é a tua missão. Portanto, Cídio, eu quando estava a fazer uma autocrítica era a dizer que, como disse, o Brasil, há países muito mais antigos do que são estes que estamos aqui, que são realmente muito, muito jovens, é o que eu digo, passaram 2 gerações, não é nada. É preciso muito mais tempo e por isso, e que não são perfeitos, eu não conheço nenhum país que os seus cidadãos não tenham algo a criticar, portanto isso não existe e foi sempre e será uma construção e Queria que os portanto, ingleses tivessem essa autocrítica, mas tudo bem. Mas têm. mas têm que ter, se não tiverem, Só entre eles. pronto, porque se Só não entre eles. tiverem, isto é consciência do que é Depois, o mundo é uma constante mudança e não é estático. E eu Mas acho... nós não conhecemos aqui no Brasil a cultura, por exemplo, dos Palopes, né? Eu fui ter um contato mais regular a partir de 21, 22, 23, acabou ficando mais com pessoas de Cabo Verde. E é interessante, nós não nos conhecemos. Temos uma ideia. Tinha essa noção. Nós temos uma ideia aqui no Brasil que é ou não tem ideia nenhuma, ou nós que nos aproximamos de movimentos de afrodescendentes aqui da cultura brasileira, criamos uma África que não existe e que é idealizada, e aí a gente não consegue fazer as distinções, as diversidades culturais que existem, a vida no presente com suas contradições, seus desafios. Então a gente desconhece muito isso. Mesmo movimentos que se identificam com a questão afro-brasileira, eu percebi isso. Interessante essa perspectiva, que eu não tinha essa noção, por acaso. Engraçado. Há um grande caminho. E a gente não conhece Portugal também, aqui no Brasil. Certo, mas talvez seja... O Portugal que a gente constrói para falar mal, ele não é um Portugal, é uma outra coisa. Certo. Renato, eu acho que o Domingos quer falar. Tem aqui uma mãozinha, pode estar enganado. Mas só Olha, mas eu vou ter que sair. Este propósito, mas vamos fechar em breve. Sim, mas o Domingos quer falar. Mas já o Agostinho da Silva, nos anos 50, é muito curioso, tinha essa percepção, como sabes, Cídio,
Por isso é que ele criou o Centro de Estudos Afro-Orientais, que era para ser Centro de Estudos, era só ligação à África, mas depois lá África, isso. o reitor da universidade impôs essa extensão ao Oriente, e daí ter ficado o CEAL. Mas a premissa era essa, esse desconhecimento da parte do Brasil das suas raízes africanas e a promoção dessa ligação. Domingos, quer dizer alguma coisa mais? Estamos a fechar a nossa sessão. Domingos está sem som. Se quer dizer, tem que ligar o som. Está sem som, Domingos. Você Não consegue sei. abrir, não, o Não Renato? faço não está a ideia. conseguir. Bom, Até estamos a terminar então a sessão. Lúcio, uma frase final com a esperança possível no futuro da África em geral e da Guiné-Bissau em particular. Olha, da minha parte, eu agradeço do fundo do meu coração, não só em meu nome pessoal, mas como em nome do meu povo em geral. Isto é uma oportunidade inesquecível, é uma data muito importante, não só para os africanos, mas para propriamente os amigos da África, não é? Um cidadão, eu costumo dizer que não há fronteira para os cidadãos. Nós hoje estamos em Portugal, amanhã podemos estar nos Estados Unidos, na Alemanha, sempre carregamos ou vamos carregar essa experiência e o conhecimento, porque estando aqui ajudou muito, muito ajudou a despertar a nossa atenção, a abrir a nossa mente, ver a realidade de outra forma. E, portanto, só tenho que agradecer a esta oportunidade que o PASP, também a Paula, Policarpo, o Renato, o Denis, sempre fizeram questão mesmo de estar ao lado dos países africanos, sobretudo da Guiné. É a segunda vez. O Avelino mandou saudações. muito É obrigada. óbvio, sim, é óbvio, né? Cumprimentos. E ele está muito apertado na preparação da tese de doutoramento. E ele disse que, quem sabe, nas próximas oportunidades, Isso, e poderá estar. até porque vão existir novas oportunidades. Sim, Nós vamos prosseguir este ciclo. Enfim, sim, sim, ainda haverá uma sessão no final de junho, em sim, princípio sobre a reforma da ONU, que é um tema que já foi levantado noutras sessões deste ciclo. sim, Depois sim. teremos uma merecida pausa estival, mas certamente depois em setembro, outubro, vamos retomar e obviamente voltaremos a falar sobre os vários países da CPLP, até Sim, sim, especialmente neste ano, em 2026, em que se assinalam os 30 anos da CPLP, sim, 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 e sim. naturalmente teremos a oportunidade de voltar a falar sobre a Guiné-Bissau e sabemos que podemos sempre contar contigo, Lúcio. Com certeza, Entretanto, o Silvio está sem aqui a dúvida. partilhar informação. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Às vezes, o que me impossibilita de participar nesses debates tem a ver com os meus horários de trabalho. Tenho turnos rotativos. Felizmente, hoje, nestas 2 semanas, eu estou no turno de manhã, das 8 às 16. Portanto, mas pronto, já tinha dito ao Renato que se eu estivesse no turno da tarde, hoje eu ia tirar um dia de férias Tu disseste, para poder, sim, Muito exatamente, tenho essa poder obrigada. memória, estar, que era o dia da sim, África, e fazias questão de estar neste debate, e penso que, eu lembro-me perfeitamente disso, ficou sim, sim, registado, e acho que a África merece, e a Guiné-Bissau em Pois, particular merece, enfim, nós falamos muito regularmente, e o pois, Cídio para mim perdão, o Lúcio Sagná para mim é um excelente exemplo obrigado, das razões porque para haver esperança no futuro da Guiné-Bissau, porque de facto é um guineense que está cá,
mas que nunca esquece a Guiné e todos os dias luta pelo futuro da Guiné-Bissau, mobilizando pessoas, fazendo contactos, e por isso é que, de facto, a Guiné só pode ter futuro. Vamos então Exatamente. terminar. Eu acho que isso é mesmo a conclusão a que chegamos desta sessão, desta conversa com todos. É Sim, mesmo senhora. isso. E só para dizer uma coisa, faz-me lembrar uma conversa que eu tive com o meu pai há 20 anos atrás, onde eu falei para ele que nós, os homens, estamos a agredir a natureza e a desmatar as plantas, e eu fiz uma promessa a ele. Eu disse, olha, tens plantações de cajueiro, tens quinta e tudo. E ainda voltei há 2 semanas da Alemanha, eu estive em Alemanha, Suíça, França, Espanha. Eu vi como os alemães estão a proteger a natureza. Estando na Alemanha, mesmo em Frankfurt, tem parques urbanos. Você anda dentro de uma cidade e parece que está numa floresta. E a minha irmã, que vive lá há 14 anos, ela disse, se quiser ir para a prisão, corta uma árvore ali, vais ver. Então, eu tinha prometido ao meu pai que vou derrubar todos aqueles cajueiros e deixar a natureza ganhar a sua forma real. Eu falei com as minhas irmãs porque a Guiné-Bissau tinha essa diversidade. Falei com um holandês, um português, que dizia, olha, há 20, 30 anos você fazia uma excursão na Guiné, tinha os animais a atravessar a estrada, os coelhos, os macacos, eram os javali, os porcos-espinha, e tudo isto porque, na verdade, senão a geração vindoura correrá sérios riscos de não conhecer esses animais, de não poderem ter oportunidade de vê-lo fisicamente, e só vão ver através dos livros, porque as minhas sobrinhas, o avô perguntaram, então, Bia, Laura, vocês foram para a África? Não, nós não fomos para a África. A mãe nos trouxe para a Guiné-Bissau, porque a ideia que elas tinham da África, no Jardim Zoológico, que a África, chegas ali, vais ao encontro dessas coisas todas, mas nós tivemos essa amabilidade de explicá-las, não, tens que ir à floresta, isto, aquilo. Lúcio, marca na tua agenda. Daqui a 10 Tá. anos, no dia 25 de maio de 2036, convidas a Paula Policarpo e eu próprio para irmos à tua quinta na Guiné. Sim. E faremos Não. uma ação. Sim, serei o primeiro. Eu já falei, vou dar exemplo, vou desmatar aquilo tudo e deixar a natureza crescer. Lúcio, isso também é uma grande oportunidade, porque muitos dos sítios dos países já estão, lá está, já não conseguem fazer ainda já não estão a tempo de fazer esse equilíbrio, essa transformação e esse progresso sustentavelmente, ou seja, com certeza a questão de não ver tantos animais nas ruas tem a ver porque é preciso também criar condições de vida para as pessoas, casas, estradas, etc. E isso de alguma forma destrói alguns habitats naturais e alguma biodiversidade. Mas isso bem feito implica, onde se não consegue de outra maneira e se destrói, criar condições para que se mantenha no outro lado. E isso, num país que está ainda a fazer o seu caminho, até isso ainda pode ser feito de uma maneira inteligente e sustentável. Noutros países já não foi feito. Olha, outro exemplo, há zonas em Portugal, costeiras, nomeadamente Alentejo e Algarve, que já não vamos a tempo de desconstruir o que está mal construído. Nestes países onde ainda isso é possível, é só fazer o que o Lúcio fez, é olhar para os bons exemplos e tentar replicá-los adaptando-os às realidades. E isso é possível. Chama-se um progresso sustentável.
Com porque certeza. e Então, isso é muito daqui a importante. 10 anos fica combinado, mas entretanto teremos outras sessões online da Páscoa. É. Meus Eu dou a senhores, minha eu gostei palavra. muito, vou Vamos, já despedir-me, tenho mesmo que sair. Muito obrigada vamos a encerrar todos. então. Obrigado. Boa noite. Obrigado.